Olá a todos, eu sou o Rogério, sou professor da USP de Ribeirão Preto no curso de Administração e nós hoje vamos ter uma entrevista sobre os processos de melhoria e de mudança da teoria das restrições, numa visão introdutória, numa visão conceitual, e o nosso entrevistado é o Celso Calia. O Celso Calia, ele é engenheiro, ele trabalhou vários anos nas indústrias, utilizando a teoria das restrições na prática, e de 94 a 2004 ele se tornou sócio do criador da teoria das restrições, o físico israelense Eliyahu Goldratt. E hoje o Celso ele é o sócio fundador de uma empresa que atua nesse ramo da teoria das restrições, a empresa Goldratt Associados Brasil, que é composta de sócios brasileiros, é uma empresa brasileira que atua nesse mercado há bastante tempo. Então tá ok. Celso, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade e estamos aí dispostos a responder, tentar satisfazer a expectativa de vocês, respondendo as perguntas que você tem a fazer. Ok. Celso, o Goldratt, quando lançou a teoria das restrições, ela deu visibilidade para o mundo com o livro A Meta, em 84. E nos anos seguintes, o livro A Meta se tornou um best-seller, teve uma aceitação muito forte, né, no mundo empresarial. Mas o ritmo das implantações de fato nas organizações é bem menor do que essa difusão das ideias da teoria das restrições. Então, o ritmo das implantações foi menor do que se imaginava. E se a gente compara com o sucesso desse primeiro livro, como é que você explica essa diferença? A explicação para isso está na base filosófica até da teoria das restrições. A gente precisa entender quem era esse indivíduo. Eliyahu Goldratt, ele foi físico, era um cientista. E num certo momento da vida, ele achou por bem que talvez houvesse uma oportunidade de trazer esses conceitos de ciência, de física, para o mundo empresarial. Ele sabia que a tarefa seria gigantesca, porque teria que acontecer uma adaptação profunda para que a linguagem, o entendimento e a linguagem do mundo científico pudesse chegar ao mundo da gestão de forma a ser adaptada, aliás, de forma a ser assimilada de forma confortavelmente pelos gestores. Muito bem, essa foi a tarefa que ele se autoimpôs. Quais foram as visões, quais as conclusões que ele começou logo a perceber? Que a gestão tradicional ela está embasada em premissas equivocadas, que não refletem aquilo que de mais intrínseco existe no funcionamento do universo. A física ela tem essa finalidade, tem essa atuação de nos mostrar quais são as leis que regem tudo o que acontece ao nosso redor. Porém, o processo de gestão ele está embasado em leis, em regras que são frontalmente conflitantes com essas regras que eu acabo de mencionar. Ou seja, o Goldratt, então, a partir daí, enfrentou esse desafio e enfrentou a necessidade de trazer essas regras de gestão para um outro patamar, transformando os dogmas vigentes e enraizados nos processos, nas cabeças dos gestores, e que para um novo paradigma, e que ia, na verdade, e digamos, favoravelmente, esses novos paradigmas, por incrível que pareça, eles estão totalmente alinhados com a intuição natural das pessoas. Ou seja, se desde o início as pessoas tivessem sido expostas a esses conceitos tão intuitivos que nos dá o processo científico, nós não teríamos hoje a dificuldade de absorvê-los, uma vez que nós temos essas leis ou essas regras de gestão vigentes
tão deformadas do ponto de vista da visão de um cientista. Então, essa seria a razão que mostraria a dificuldade ou a menor velocidade de instalação desses conceitos no mundo empresarial. Porém, o que se observa é que, na medida em que ele se instala e as pessoas começam a perceber esse alinhamento com a sua intuição, as coisas começam a frutificar e com uma velocidade muito maior do que se esperava. Mas aí acho que está a explicação do delay desse início de absorção da teoria das restrições. Ok. Celso, no mercado competitivo, a melhoria contínua teria que, de fato, ser uma coisa contínua. E como a teoria das restrições recomenda de se conseguir essa continuidade? Nos processos de gestão, o que se vê é que as ferramentas, basicamente, elas buscam otimizar os processos. O que nós chamamos de otimizar os processos? É tornar a mesma coisa cada vez mais ótima, digamos assim. Mas a mesma coisa, ou seja, fazendo mudanças no processo. Não há aí, digamos, a ousadia de fazer a troca, a mudança do processo. Então, quando se faz mudança no processo, como, por exemplo, reduzir os custos de um processo qualquer, nós temos um limite. Porque chega um momento que, de tanto enxugar, não há mais o que enxugar. E, portanto, a melhoria tende a estagnar num platô e dali não sai mais. E isso nos frustra a perspectiva, o intuito de que essa melhoria seja contínua. O que se nota, o que se percebe e o que a teoria das restrições traz são ferramentas para nos ajudar a fazer mudanças do processo. Ou seja, é uma busca de uma evolução, reduzindo as limitações que esse processo pode estar trazendo na sua forma original. Então, aí são mudanças do processo. Isso traz o processo de melhoria para um outro patamar, a partir do qual, novamente, podemos impelir mudanças no processo, até se exaurir, aí volta a haver a necessidade de mudanças do processo. Então, dessa forma, mudanças do processo, nós passamos a ter, aí sim, uma melhoria contínua. O que vale a pena observar é que nos momentos em que buscamos melhoria do processo, nós temos que enfrentar, inevitavelmente, mudanças de regras, de conceitos, de paradigmas, de políticas, de cultura da empresa, porque realmente é mudança de patamar, é mudança do processo. Muito bom. Quando você fala de evolução, né, o que você entende por evolução? Olha, o Homo sapiens é o resultado do ímpeto natural de evoluir. Nós sabemos isso, né? Olhando para trás milênios, nós vemos como é constante o processo da evolução. A física, geralmente, quando ela faz definições, ela tem frases muito curtas, né? É uma forma muito sucinta de trazer conceitos de uma forma muito pura. Se você perguntar para um físico o que é evoluir, a resposta é tão simples quanto evoluir é diminuir limitações. Dentro dessa visão é que a gente encontra o entendimento de que, de fato, evoluir é diminuir limitações. E você poderia nos dar um exemplo desse tipo de evolução que ocorre pela diminuição de uma limitação? O exemplo que pode ser dado na história do ser humano, como é que ele vem se deslocando, com que velocidade ele vem se deslocando no espaço, né? Pegando um pedaço da história, o ser humano ele conhecia como máxima velocidade de deslocamento a velocidade de um cavalo galopando. Digamos aí, não sei quanto, mas digamos seriam aí 15 km por hora. Ele, nessa situação, ele desenvolvia uma série de regras para conviver com essa limitação de 15 km por hora.
De repente, surge um automóvel. O automóvel, quando surgiu, ele trouxe uma diminuição dessa limitação. Ele não estava mais limitado a 15 km por hora. Ele trouxe isso para um patamar, digamos, de 50 km por hora na época. Houve uma diminuição de uma limitação, então podemos genuinamente afirmar que houve evolução. E o que isso tem a ver com a teoria das restrições? Então vamos lá. Quando nós trouxemos a tecnologia do automóvel, por exemplo, que diminuiu limitação, então trouxe evolução, na verdade isso aconteceu a duras penas. Por quê? Como eu disse antes, as regras que nos permitiam conviver com a limitação anterior, com o cavalo, passaram a ser totalmente diferentes das regras que nós agora tivemos que enfrentar com o automóvel. Só que o que acontece? Nessa passagem de um paradigma para o outro, nós, num primeiro momento, nós temos uma dificuldade muito grande em mudar as regras de convívio. Elas mudam drasticamente, nós temos dificuldade, porque as regras do paradigma anterior, elas foram vitoriosas, elas realmente foram soluções que nós apreciamos, a ponto de que, quando há uma mudança do paradigma, nós resistimos à ideia de mudar as regras. Só que, enquanto nós não fizermos essa mudança, tudo se passa como se nós ainda estivéssemos vivendo no paradigma anterior. Tudo se passa, portanto, como se a evolução não tivesse ocorrido. Ou seja, a evolução só vai acontecer se nós tivermos a lucidez de abandonar as regras antigas, por melhores que fossem os conceitos delas para nós, abandoná-las e absorver ou adotar as regras compatíveis com a nova realidade. Sair das regras do convívio com o cavalo para trazer as novas regras do convívio com o automóvel. Só que essas regras, essa mudança de regras não é uma coisa trivial. Existe uma resistência natural que as pessoas acabam apresentando. A teoria das restrições, ela traz, como foi dito agora há pouco, fortes mudanças de regras. E nós temos que, portanto, com ela, também estar ferramentados para ajudar a superar essas resistências às mudanças dessas regras. Portanto, a teoria das restrições, ela tem que trazer e traz no seu bojo não só as ferramentas com as novas regras, como também a forma como devemos persuadir as pessoas a abandonar as regras antigas e adotar as novas regras. Essa é a visão da teoria das restrições. E dentro dessa visão, para terminar essa resposta, uma curta pergunta para uma longa resposta, o que ocorre é que, numa visão maior, nós temos que entender que só há uma forma de mudarmos uma tendência do passado para ter um futuro melhor ou um futuro desconectado, digamos, de um passado de tendência desastrosa. Como podemos fazer para ter um futuro com uma tendência muito melhor do que aquela que temos convivido, com a qual temos convivido? A resposta é saber trabalhar adequadamente nas limitações do presente. A frase do Goldratt que expressa isso é que a única forma de desvincular as tendências futuras do desempenho do passado é atuar adequadamente nas limitações do presente, mudando, obviamente, as regras que devem ser mudadas. Ok. Para terminar a nossa entrevista, Celso, por gentileza, nos dê um exemplo prático de restrições e de como gerenciá-las. Ok. Um exemplo bastante tradicional é o exemplo da corrente de elos. Uma corrente real. Ela pode ter quantos elos queiramos. Pode ter, 10 elos, como pode ter 10 mil elos. Essa corrente, ela tem um propósito. A razão da existência dela é suportar uma carga de tração, suportar um peso, por exemplo. E esse propósito, ele é
entendido como a capacidade que ela tem de que seus elos resistam a essa carga. Só que o que nós vamos observar é o seguinte: como é uma corrente real, os elos não são idênticos. Nós vamos ter elos, o elo mais forte, o elo mais fraco e uma gradação entre eles. E se de fato o propósito é resistir a uma carga de tração, o elo mais fraco é que vai ser responsável por isso. Portanto, é ele que estabelece a restrição de todo o sistema, a restrição a essa carga, ou máxima carga, digamos, possível. Se nós queremos aumentar a resistência dessa corrente, nós temos que saber identificar e aumentar a resistência do elo mais fraco. Caso contrário, e reforçando muitos elos, como, por exemplo, reforçando 20% dos elos que representam 80% da resistência da corrente, que seria a lei de Pareto, não faz o menor sentido neste caso. Por quê? Basta reforçar um elo para reforçar a corrente como um todo. Qualquer outro elo que seja reforçado é apenas custo e dispêndio de tempo, sem que o objetivo final aconteça. Então, esse é um exemplo tradicional, típico, né, que nos mostra o que é realmente o foco nas restrições do sistema. E assim como a corrente, em qualquer sistema, em qualquer organização, em qualquer processo, as restrições são muito poucas. Geralmente uma para cada processo, né? Então, a teoria das restrições nos ajuda a identificar e a explorar, tirando o máximo daquilo que a restrição nos limita, e como fazer para que esse processo tenha continuidade. Quando passar para o próximo elo, como identificá-lo, como reforçá-lo e assim por diante. Dessa definição, ou desse exemplo, a gente pode tirar o que é o princípio fundamental da teoria das restrições. Existe um único conceito que embasa todas essas ferramentas e essa lógica dessa metodologia, que diz o seguinte, que o ótimo global é muito maior do que a soma dos ótimos locais. Ou seja, se eu reforçar todos os elos da corrente, dentro da ilusão de que otimizando cada elo eu otimizo o todo, claro que um deles vai ser o elo fraco e eu vou aumentar a resistência da corrente, mas a que custo? Com que dispêndio de tempo? Então, o ótimo global, que seria o reforço de um único elo, é muito maior do que a soma dos ótimos locais. Esse conceito, ele parece muito óbvio, e de fato é. Ele está alinhado com a nossa intuição. Realmente está. Mas pense naquilo que fazemos no nosso dia a dia, os conceitos que aplicamos na nossa gestão de empresas, como está na contramão dessa situação. Haja vista, por exemplo, um exemplo simples. Nós buscamos aumentar a eficiência de todas as etapas de um processo produtivo. Apenas um exemplo, etapa por etapa. Quanto melhor, digamos, o desempenho de cada etapa, nós achamos que estamos aumentando o desempenho do processo como um todo. Quando, na verdade, essa é a melhor forma de gastar muito tempo e dinheiro. Quando, na verdade, existe lá um único gargalo no meio do processo, que seria o elo fraco do processo, e que se nós soubermos identificá-lo adequadamente e tratá-lo de modo a dele tirar o máximo, o processo como um todo será otimizado. E daí para frente também como identificar os próximos gargalos e assim por diante. A teoria das restrições, portanto, trabalha sobre esse conceito. O ótimo global é muito maior do que os ótimos locais. E para trabalhar no ótimo global, nós temos que reduzir as limitações, reduzir as restrições com metodologia, usando aquilo que o processo científico nos propicia. Muito obrigado, Celso, por esse panorama sobre como a teoria das restrições propõe que nós vejamos os processos de melhoria e de mudança nas organizações. Obrigado. Ok, estou à disposição para qualquer outra necessidade, estou aqui disponível. Muito obrigado, eu que agradeço então.